Boa noite, gente. Estamos aí na live 265 e a live de hoje é justamente isso. Vai dormir, vai dormir. É muito importante a gente ter um sono restaurador. E olha só, eu tava pensando nisso porque ontem eu estava com a coberta meio quente e como eu me esquento rápido, eu não consegui dormir direito. Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite, Alex. E olha só que engraçado, né? Ontem, aí eu tive dificuldade para dormir porque eu tava esquentando muito, tava superaquecendo. E aí veio na mente, a live de hoje pode ser para falar do sono, né? E é muito importante a gente ter um sono restaurador. E eu vou ler uma parte aqui do livro O Poder Subconsciente, de Joseph Murphy, que é muito legal você entender o quanto é precioso você ter uma noite de sono tranquila. E ontem, por eu me aquecer, meu corpo aquecia por causa de uma coberta que eu tenho específica, ela esquenta muito, estava meio friozinho aqui. Eu não consegui dormir, tive dificuldade para dormir, me enrolei a noite toda. Talvez até porque eu comi muito tarde também ontem e não dormir direito. Então é muito importante a gente ter um sono restaurador. Eu vou ler um trecho aqui do livro e eu tava lembrando também que as pessoas no fim de semana, elas têm uma semana exaustiva de trabalho, geralmente, né? É quase que natural as pessoas trabalharem de segunda a sexta, assim, num ritmo acelerado. Aí na sexta-feira, no sábado, domingo, seria um momento de descanso. O que elas fazem? Elas vão para baladas, elas viram à noite, no sábado, talvez até no domingo. Só que isso acaba nos trazendo problemas e a pessoa não consegue recuperar o sono depois. Ela tem dificuldade de recuperar o sono. Aí toda semana a pessoa fica atordoada, fica irritada porque não está com o seu sono andando de uma forma regular. Então eu vou ler aqui, ó, O Poder Subconsciente, do Joseph Murphy, o que ele fala sobre sono. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas pessoas... Tá ok você curtir a vida, tá ok você se divertir com os amigos, é muito bom isso. Só que é muito importante você cuidar da sua saúde. E ontem, olha só por essa noite mal dormida, hoje me deu na telha aí de falar sobre o sono, porque é uma coisa muito importante e pode nos ajudar em várias áreas. Vamos lá então? Olha só, antes de eu ler o livro aqui, tem um versículo bíblico que diz assim, tá? Não sendo religioso aqui, mas olha só. No versículo 8 do Salmo 4 diz assim, ó: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha só, quando a gente tem uma fé, independente da sua crença, quando a gente tem a nossa fé bem alimentada, quando a gente dificilmente carrega problemas, quando a gente tem uma percepção da vida boa, quando a gente tem autoconfiança, quando a gente confia em algo maior e a gente se sente seguro, o que acontece? A gente deita na cama e logo dorme. E é engraçado, né? Nós somos semelhantes. Na verdade, tudo que foi criado de tecnologia é semelhante ao ser humano, né? Se você pegar o celular agora, ele foi copiado praticamente da nossa vida, o sistema do celular. Como assim, Rodrigo? Se você apertar o botão de desligar do celular, ele desliga muito rápido. Ele desliga muito rápido. E assim deve ser o seu sono. Você deitar na cama e logo pegar no sono. Como está ali no versículo 8 do Salmo 4. Quando eu me deito, logo pego no sono. E quando você acorda, pode ver que você acorda devagar, você começa a abrir um olho, o outro, começa a raciocinar, sair daquele sono profundo. E o celular é a mesma coisa, é uma cópia sintética do cérebro. Então, quando você liga o celular, ele demora também para reiniciar. Ele demora para reiniciar, porque ele vai carregando todo o sistema, enfim. E nós, a mesma coisa. Na verdade, toda a tecnologia foi uma cópia sintética do nosso cérebro. Vamos lá, então. Eu vou ler aqui o livro Poder Subconsciente, está na página 188. E super indico esse livro, porque ele trata de diversos assuntos e o poder que nós temos dentro de nós. Vamos lá, então. Olha só. O subconsciente e as maravilhas do sono. Olha só, dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou um terço de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Olha só que legal. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal entendido. Ó, o Roberto na live, o Johnny, assistente virtual Ana da Silva, sejam todos bem-vindos, tá?
Tô falando sobre o sono hoje, justamente porque no fim de semana o pessoal dorme menos, quando era para dar uma repousada e revigorar as energias. Vamos lá, continuando a leitura, olha só. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, os pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa. Olha que interessante, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos. Porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Olha que interessante, né? Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por isso é muito importante você fazer boas perguntas antes de dormir. Por exemplo, como eu posso resolver aquele desafio? Antes de dormir, a sua mente subconsciente vai dar um jeito de trazer respostas e soluções para a sua vida. Por isso é muito importante ter um sono regular, um sono bom. E ontem, como eu falei para vocês, tive dificuldade de dormir porque eu me aqueci muito rápido devido a uma coberta lá que ela realmente é quente. Já me atrapalha, o dia parece que não rende, o dia parece que você fica irritado e simplesmente porque você não dormiu direito. Olha que interessante, né? Então vamos lá. Por que dormimos? É a seguinte, é o que está escrito aqui no livro, né? Por que dormimos? Olha só, o Dr. John, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas neste livro. O Poder Subconsciente, tá? Eu tô lendo, tá, gente? Para quem tá entrando agora. De Joseph Murphy. Um super livro, super indico. Você consegue resolver muita coisa só sabendo sobre o poder subconsciente. É muito legal. Olha só. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Prece, uma forma de sono. Olha só, prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos, discórdias e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior e do mundo interior da mente subconsciente. Vou só ler aqui a frase de novo, ó. E precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, olha só que interessante, já pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as suas dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Olha só a importância do sono. Quando você faz uma oração antes de dormir, uma prece, é ali que você vai se conectar com a mente da sabedoria. Tem uns versículos no livro de Jó que é muito legal você também ler, que diz assim, que Deus fala de várias formas e também fala durante o sono. Ele mostra coisas para nós, coisas que temos que mudar, ele nos alerta de algumas coisas através dos sonhos, através do sono profundo. É muito interessante isso. Então, eu vou ler aqui a última frase, olha só. Você adormece para o mundo dos sentidos, esse que você vê, ouve, e o mundo é cheio de ruído, cheio de confusão. E você acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Olha só que interessante, né? O quanto um sono profundo é restaurador e também há muita sabedoria. Quando a gente faz uma oração antes de dormir, quando a gente pede para resolver algum desafio, a gente recebe vários alertas enquanto estamos em sono profundo em alguns sonhos. Olha só, os efeitos surpreendentes da privação do sono, o problema de não dormir, o que acontece geralmente no fim de semana, o pessoal fica mais acelerado, ingere muita bebida alcoólica, vira noite,
olha só o que acontece, quais os efeitos da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Olha só o que a falta de sono faz. O que as pessoas fazem? De segunda a sexta ralam pra caramba. Hoje, devido ao celular, a todas as informações que temos nas mãos, às vezes a gente fica preso no celular e não consegue dormir direito, até porque a luz fria, por exemplo, essa que eu estou usando aqui, ela atrapalha também o sono. O correto é usar uma luz amarela como essa aqui. A luz amarela vai nos preparando para o sono. Ela não deixa nossos olhos ativos, porque a luz branca, ela deixa nós muito ativos. Tem uma farmácia aqui no sul que é muito conhecida, que é a Farmácia São João. Quando você entra dentro da farmácia, a luz é muito branca. E a luz branca, ela serve para você trabalhar, agir, ter muita atitude e não ter sono. E é engraçado, você entra na farmácia, logo quer sair, mas você fica muito ativado por causa da luz branca. Então, geralmente é legal você usar uma luz amarela, que nem essa aqui que eu tenho aqui em casa. Geralmente aqui na sala a gente usa a luz amarela justamente para se preparar para um sono profundo. E olha só, e o celular atrapalha. Essa luz, por exemplo, que eu estou usando aqui, eu até devia colocar amarela, mas ela estraga um pouco a imagem. A luz branca ela atrapalha o sono. Olha só. Então, quais são os efeitos surpreendentes da privação do sono? Olha, a falta de sono pode nos tornar irritáveis. Então, se você anda irritado, pode ser que você não está dormindo direito. Se você anda triste demais, é porque você não está dormindo direito. Se você anda deprimido demais, é porque você não está dormindo direito. É bem isso aí, é bem simples. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observaram que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. E aí, se você colocasse na balança, você é uma pessoa mais alegre, você consegue tirar e extrair de você mais alegria, ou você é uma pessoa fechada, triste, vive irritada? Qual que é, se você colocasse na balança, como você tem agido durante o dia? Você é uma pessoa espontânea, alegre? Se você é uma pessoa alegre, é sinal que seu sono também já é mais regular. Você dorme bem. Eu sou um cara que, aonde eu cair, eu durmo. Se eu quiser dormir, eu durmo. Mas ontem eu tive dificuldade justamente porque a coberta estava muito quente, eu me aqueci, meu corpo aqueceu, eu não consegui dormir. Mas eu sou uma pessoa que, se eu deitar agora no sofá, eu sou muito rápido para dormir. Por isso que eu tenho à disposição. Geralmente eu sou uma pessoa alegre. Eu busco coisas para rir, eu busco coisas para se divertir, porque eu durmo bem. Olha só o quanto sono. Isso nós estamos falando uma área da vida que é o sono, que é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida. Sucesso é o quê? Ser feliz, ter paz, dormir bem. Porque o dinheiro pode comprar uma boa cama, mas ele não compra o sono. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas ele não compra um lar. O dinheiro pode comprar um relógio top, mas ele não compra tempo. Então, a gente tem que saber valorizar as coisas que recebemos de graça. E o sono, como está escrito aqui no versículo 8 do Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar em segurança. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus e eu me sinto seguro com essa fé que eu tenho, tá? Independente da religião que você acredita, não sei no que você acredita, mas olha só, eu sou uma pessoa que confia em Deus. Eu não fico alimentando a minha mente com pensamentos milaborantes, assim, ou com um futuro horrível. Aí eu pego e durmo. Se eu deitar aqui no sofá agora eu durmo, se eu deitar lá na minha cama eu pego e durmo. Mas geralmente eu gosto de dormir com um pouquinho de frio justamente porque meu corpo aquece rápido. Olha que interessante, né? Então vamos lá. Precisamos de mais sono. Continuando a leitura aqui do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Olha só. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book. Olha só, manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes, contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, olha só, no tempo que ele permaneceu acordado, ele ficou 11 dias acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória. Nas últimas horas começou a ter alucinações. Olha só, o rapaz quis entrar no Guinness Book, o nome dele é Randy Gardner, ficou 11 dias acordado e começou
a ter alucinações após 11 dias acordados, 264 horas sem dormir. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também de efeitos graves. De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já colidiu ou cochilando ocasionalmente ao volante. Olha só. Então, esse número ele é muito expressivo, né? Já deve estar até maior, porque esse livro aqui é meio antiguinho. Mas olha só, nada menos que 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. A pessoa cochila no volante e bate o carro. E olha só, geralmente as pessoas batem os seus carros quando estão quase chegando em casa. Porque daí eles se apressam no final da viagem, não querem dormir para chegar o quanto antes em casa, e aí que eles cochilam. Então aí tem um segredo, né? Geralmente as pessoas elas acabam errando pela pressa, elas acabam errando quando estão perto de chegar em casa, quando estão perto de algo grande, talvez a pessoa cochila e acaba fazendo uma cagada pela pressa. Vamos lá. Como resultado, motoristas correm de 5 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Eu sou uma pessoa que só viaja de dia, tá? É muito mais seguro mesmo. Já que os números de trânsito e de acidentes são enormes, né? Então eu viajo bastante de dia. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei anteriormente, eu pego no sono muito rápido. Uma vez eu fiz um show, a gente fez um show numa cidade com a banda lá que nós tinha, e na volta eu voltei dirigindo. Só que o show terminou 4 horas da manhã, a gente pegou o carro e já vazou para nossa cidade, e era longe. Comecei a cochilar no volante. Quando eu vi o pneu do carro cantando nas curvas, eu falei, cara, já não tô mais aqui. Eu tô só no piloto automático. Então eu passei o volante para uns colegas meus ali da banda para dirigir, porque eu não conseguia. Olha só o quanto o sono é importante, né? Por isso que muitos acidentes acontecem à noite, porque as pessoas não dormem direito, principalmente no fim de semana. Além da bebida alcoólica, além das pessoas trabalharem a semana toda e agora elas vão desregular o sono, vão beber, a maioria bebe no fim de semana. O risco é muito grande de acidentes à noite, na madrugada, nos fins de semana. Então, essa live é justamente para dar um alerta para nós cuidar do nosso sono. Quanto é importante o nosso sono. Depois eu dou mais uns pareceres de sono aí. Vamos lá. Continuando a leitura, olha só. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Olha só, um cérebro cansado, ele anseia pelo sono e sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos, ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono. Porém, os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. Olha só, então, quando você está cansado, o seu cérebro exige, ele vai sacrificar qualquer coisa para tirar um cochilo e tentar se revitalizar. É por isso que acontece acidente à noite. Como eu estava falando para vocês, quando a gente estava voltando de viagem, eu estava dirigindo à noite, depois de um show, depois de ter gastado muita energia tocando batera. Ou seja, eu já não estava nem pensando nos meus colegas que eu estava levando no meu carro. O meu cérebro, ou seja, agora eu entendo que o meu cérebro, ele estava tentando buscar uma forma de dar uma cochilada para tentar se revitalizar, para tentar buscar energia e para descansar. E aí que moram os acidentes. Tu vê, por isso que é muito importante a gente valorizar as coisas que recebemos de graça. Um bom sono, todo esse processo de dia, noite, tudo isso não é à toa, é para que a gente se restaure a cada noite bem dormida. Olha só, o sono traz conselhos também. Como assim, Rodrigo? Como eu falei anteriormente, se você ler o livro de Jó, vai ter uma passagem lá que diz assim, que Deus fala de várias formas com o ser humano. E também através dos sonhos, através do sono profundo.
ele fala muito com nós, porque ele te dá imagens, ele faz você corrigir a sua rota em sonhos, em sono profundo. Se você ler o livro de Jó, e gente, eu não sou religioso, mas eu adoro ler a Bíblia, eu acho muito legal. Geralmente eu pego frases bíblicas para entender um pouco a vida. Tem muito ensinamento bíblico. E não sendo religioso, você não precisa ser religioso para ler a Bíblia, mas tem vários conselhos legais. Então Deus fala com nós também através dos sonhos, através do sono profundo. Aliás, foi através do sono profundo que Deus tirou a costela de Adão e criou a mulher, a Eva. Foi através do sono profundo. Então, o sono, ele traz respostas. Então, aqui no livro O Poder Subconsciente, de Joseph Murphy, ele fala isso, o sono traz conselhos. Sandra, uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. O Joseph Murphy estava falando, né? Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se devia aceitá-lo ou não. O que ela fez? Olha só. Não conseguiu decidir se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras. Ela fez uma oração antes de dormir, para buscar uma resposta. Por isso que é muito importante a gente entender que o sono não é simplesmente porque você está cansado e você deve recuperar energia. No sono pode acontecer você receber respostas de algumas orações que você faz. Então, ele conta aqui, a oração que a Sandra lá, uma moça de Los Angeles, isso aqui é um fato real, verídico, né? Tá no livro de Joseph Murphy, Poder Subconsciente. Ela falou o seguinte, ela fez a seguinte oração: a inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Olha só, essa Sandra aqui, que morava em Los Angeles, ela escutava muito Joseph Murphy e tudo que ele falava sobre o poder subconsciente. Então ela fez uma oração pedindo uma resposta. Ela recebeu uma oportunidade, só que ela não sabia se aceitava ou não. Ela estava indecisa. E ela recebeu a resposta da seguinte forma, olha só. Ela então repetiu essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar. Enquanto mergulhava no sono, pela manhã teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Ela teve um sentimento de não aceitar aquele trabalho. Recusou. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. Olha só que interessante, né? A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Salário, né? Se ela pensasse só no salário, ela teria aceitado o emprego. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a nesse sentido, em não aceitar aquele emprego. Tu vê, a empresa logo depois entrou à falência, ela ia ter se prejudicado na vida, mas ela pediu respostas para a mente subconsciente e o subconsciente deu um jeito de dar uma resposta, e foi na manhã seguinte que ela teve resposta. Então, o sono não serve só para revigorar a nossa energia, mas também serve para nos dar respostas. Em sono profundo a gente recebe respostas. Eu não sei no que você acredita, mas como eu falei anteriormente, no livro de Jó lá, está escrito que Deus fala de várias formas, através dos sonhos, através de um sono profundo, ele pode falar com você, te dar imagens, te dar respostas. E também aqui claro que também na multidão de sonhos, por exemplo, se você teve um dia agitado e você comeu muita besteira também, está escrito também no livro milenar que na multidões de sonhos há vaidade, há muita vaidade. Você às vezes tem sonhos absurdos, realmente absurdos, então não dá para levar tudo ao pé da letra. Mas se você fazer uma oração com muita fé, você recebe uma resposta bem interessante e você vai sentir que é a resposta certa. E no Salmo 4, no versículo 8, está escrito assim: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, tu me fazes repousar em segurança. Então a fé também, ela te dá um sono profundo. Aí tem, aqui no livro do Poder do Subconsciente também tem vários outros fatos que aconteceram, que a pessoa foi salvo de um desastre, através de um sonho, através de uma oração. Ou seja, o futuro está em nossa mente subconsciente. Então eu vou ler aqui mais uma passagem aqui que está escrito assim: lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que os mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Eu li isso no dia da independência do Brasil, essa frase aqui.
Nada há de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados naquele grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de manhã estão em nossas mentes subconscientes, como também os da próxima semana, ou os do próximo mês, e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos. Que interessante isso, né? Uma nação inteira, ela é desenvolvida pelo subconsciente coletivo do povo. É muito interessante. Olha só, nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvermos orar. Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio de prece científica, moldar, construir e criar nosso futuro. Aquilo que semeia o homem colhe também. Então, olha que interessante, né, gente? Se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que mudar nossos pensamentos. E uma boa forma de começar a mudar o nosso futuro é tendo uma boa noite de sono, um sono restaurador, fazer uma boa oração antes de dormir. Se você tem um conflito para resolver, pedir as respostas antes de dormir. Sua mente subconsciente ela não para de trabalhar. Muitas pessoas acham que o corpo descansa, mas o coração não para, os pulmões não param, o sistema digestivo não para. Ou seja, a mente subconsciente que controla todos esses órgãos vitais, ela nunca para. Então, se você fizer uma pergunta assim, por exemplo, como eu resolvo um conflito na minha vida? Esse conflito aqui, nos seus sonhos vai aparecer imagens, você vai sentir, ou pela manhã quando você acordar, você vai sentir algumas respostas, alguns insights e você vai começar a solucionar todos os seus problemas. Por isso é muito importante você fazer orações, você se livrar de todos os perrengues que você teve no dia, ou seja, desabafar. Por exemplo, eu falo com Deus, mas eu não sei no que você acredita. E não se trata de religião aqui. Eu acredito em Deus, acredito em algo maior. Então eu trago todos os meus problemas para Deus, todos os meus perrengues para Deus e eu consigo dormir bem. E isso é muito importante, porque esse sono, além de ser restaurador, ele pode te trazer respostas. Na manhã seguinte, você pode sentir um insight poderoso para resolver alguma coisa na sua vida. Então, a live de hoje foi justamente para falar de sono, o quanto isso é importante para nós, o quanto o sono ele nos ajuda em várias áreas da vida e que a privação do sono também traz consequências, traz problemas. Se você é uma pessoa irritada, você vive aflito, você vive triste, deprimida, é porque você não dorme bem. E por mais que você acorde para fazer coisas boas, por exemplo, talvez você acorda, você vai, sei lá, escutar algo bom, coisa, só que você precisa descansar, você precisa dormir. Você precisa dormir de 6 a 8 horas no mínimo, para que você consiga ter uma vida mais voltada para alegria, viver menos deprimido, menos irritado. Pessoas que são geralmente irritadas estão dormindo pouco, tem grande problema, ou que vivem aflitos estão dormindo pouco. Então o nosso sono é precioso e é de graça, né? E não importa se você tem dinheiro ou não. Porque o dinheiro, como eu falei anteriormente, compra uma cama boa, mas ele não compra o sono. O dinheiro compra um relógio, mas não compra tempo. O dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Então, tu vê que são coisas de graça que às vezes a gente desvaloriza. E muita gente hoje, por exemplo, sexta, sábado, domingo, fica em festas, não dorme. Aí como é que vão trabalhar a segunda? Irritados, tristes, porque aí entra na ressaca. Não que você não possa se divertir, mas eu acho que você tem que cuidar da sua qualidade de sono. Porque quando você cuida de você, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, se irrita menos. Lembrando que o nosso corpo, conforme o nosso estado emocional, jorra uma bioquímica violenta em nós. Uma bioquímica talvez positiva, ou, por exemplo, se você vive irritado, uma química negativa. Excesso de cortisol, excesso de adrenalina, e você vive estourado, explodindo, com dor de cabeça. Aí já vem outras consequências, dores no corpo, dores muscular, simplesmente porque você não dorme direito. Então, hoje, vai dormir, cara, descansa essa cabeça. A sua preocupação não vai resolver nada do futuro, não vai resolver nada. A sua preocupação não vai aumentar uma hora na sua vida sequer. Então não adianta viver preocupado. Cara, se você hoje decidiu ir numa balada, tenta voltar cedo para dormir mais. Tem que regula a sua vida. São pequenos detalhes, mas que vão fazer a diferença. Porque uma pessoa com mais disposição, ela rende muito mais. Uma pessoa com mais disposição procrastina menos. Uma pessoa com mais disposição realiza mais. Então é muito interessante. E eu lembrei de falar justamente do sono,
porque é umas coisas que as pessoas desprezam agora no fim de semana. Não dorme, não dorme, festa, 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 festa. Aí vai trabalhar irritado. Uma pessoa que é irritada, ela produz menos, se torna ansiosa. Pessoas ansiosas compram mais coisas que não precisam para tentar saciar todo esse buraco interno. Então, se você chegou agora, assista a live desde o começo. Eu li aqui uns trechos do livro O Poder Subconsciente, de Joseph Murphy, que fala sobre o sono. O quanto é importante nós ter um sono de qualidade. Então agora, já diminua as luzes, coloca a luz amarela, vai se preparando para um sono, já é 10h30, e durma, descanse. Às vezes você acha que precisa um monte de coisa para melhorar a sua vida, mas a qualidade de vida não tem nada a ver com o dinheiro. Olha só, o psicólogo Marcos Silveira, que até nós vamos ter que marcar uma live junto, hein, Marcos? Faça uma auto-hipnose. Por exemplo, antes de dormir agora, faça autossugestões poderosas para você mesmo. Tem meditações no YouTube gratuitas que você pode fazer, que relaxa a mente. Você entra no estado delta, você consegue aprender mais, absorver coisas, até resolver conflitos durante o sono, porque a sua mente subconsciente nunca para de trabalhar. As pessoas acham que o corpo descansa, mas os sistemas vitais ficam funcionando e tudo isso quem controla é o subconsciente. E talvez você possa pedir uma resposta para resolver algum problema e durante um sono profundo você pode receber alguns insights, ou até mesmo na manhã seguinte você pode receber uns insights para resolver. Olha só, o psicólogo Marcos Silveira, que faz um grande trabalho aí com alcoólatras, né, Marcos? Me corrija se eu estou enganado. Um grande trabalho, isso aí transforma o mundo. Uma pessoa totalmente dedicada para ajudar as pessoas a vencerem o vício do alcoolismo. E lembrando que todo comportamento que um ser humano tem, a gente nunca pode julgar a pessoa. Você pode até julgar ou criticar o comportamento, mas todo comportamento que o ser humano tem é para atender uma necessidade humana, uma das 6 necessidades humanas. Então, nunca julgue alguém. Pô, aquele cara é um viciado, aquele cara é um viciado. Pô, você nunca sabe o que aconteceu na história da pessoa para que ele tivesse esse comportamento para tentar suprir uma falta que ele teve lá na infância. Então, é muito importante você saber essas coisas aí. E o psicólogo Marcos Silveira, ele entende muito sobre isso. E nós vamos bater um papo essa semana aí. Dependência química e codependência é a palavra mais correta. Eu falei sobre alcoolismo, mas é dependência química, olha só. E tudo isso ocorre porque a gente não teve informações sobre como lidar com os desafios da vida. Isso deveria ser, a gente deveria aprender sobre o sono, sobre a inteligência emocional, sobre PNL, sobre hipnose. Cara, desde criança, para nós entender como a nossa mente funciona. Porque ninguém usa uma química hoje à toa. Com certeza, esse comportamento é para atender algumas das 6 necessidades humanas. Aí vem variedade, talvez no ambiente que a pessoa frequentava no ambiente que a pessoa frequenta, que consome droga, por exemplo, ali ele é reconhecido. Pô, mas como é que ele parou ali? Porque talvez os pais não tiveram presentes na vida dele na infância. Então ele talvez acredita assim, pô, eu não tenho valor nenhum. Aí quando cresceu, se juntou com umas pessoas que talvez erradas, mas que deram atenção para ele. Então a pessoa parou ali e como o nosso cérebro gosta mais de prazer e menos dor, é ali que ele vai ficar. Então a gente nunca pode julgar uma pessoa porque, com certeza, todo o comportamento tóxico que a gente tem é para suprir alguma falta que a gente teve na infância, ou algum problema, algum trauma que a gente sofreu. E não sabendo lidar com desafios, a gente sempre opta por coisas fáceis. Então é muito fácil você achar coisas para consumir que vai te dar prazer instantaneamente. Mas a gente está aí para ajudar vocês, para realmente mudar uma nação. E lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. Assim como o psicólogo Marcos Silveira, eu acompanho o trabalho dele. Cara, é magnífico isso que vocês fazem. Não tem preço. Você se dedicar para pessoas que tiveram problemas na vida e que, infelizmente, caíram em alguns vícios que é difícil sair sozinho. Mas, graças a Deus, tem psicólogos, tem coaches, tem hipnoterapeutas chegando nessa geração para realmente mudar a nossa nação e nós construir pessoas prósperas, para nós ajudar até mesmo crianças a superarem desafios para que se tornem adultos inteligentes emocionalmente e para que consigam viver uma vida leve. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Então, Marcos Silveira, se prepara que essa semana nós vamos fazer uma live muito legal. Talvez a gente possa falar justamente de dependência química e como a pessoa chega nesse comportamento.
Então a gente pode falar que atrás de toda comunicação existe uma crença, atrás de toda comunicação que a pessoa tem, todo comportamento, ela está agindo daquele jeito porque tem coisas que aconteceram no passado dela que talvez ela não teve habilidade emocional para resolver. Então a gente pode trazer muitas coisas legais que vão ajudar as pessoas a nunca mais julgar uma outra pessoa que talvez está nas drogas, está nas bebidas, mas compreender que talvez aquela pessoa que está usando droga ali foi uma criança ferida, que não teve habilidade emocional para vencer aquilo. E ela achou uma forma de encontrar prazer, de ser reconhecida, ter afeto, talvez naquele grupinho de amigos, e ficou lá, permaneceu lá. Então a gente pode conversar sobre isso para que as pessoas compreendam que não é o nosso papel julgar ninguém, mas sim ajudar cada um sempre que a gente puder, seja com uma palavra, seja com uma clínica como o psicólogo Marcos Silveira tem. Tudo isso faz a diferença. E olha só, gente, não tem nada a ver com dinheiro, cara. Às vezes é só uma informação verdadeira que a pessoa precisa. Como está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Mas como é que a pessoa iria conhecer a verdade se ninguém falou a verdade lá na infância, que a vida ia ter desafios, que nós ia ter problemas de relacionamento? Ninguém nos ensinou isso. A gente caiu aqui na vida, aí começou a acontecer os perrengues, aí a gente tem que se desenvolver sozinho praticamente. Mas graças a Deus está se levantando uma nação que vai fazer a diferença. Pessoas realmente determinadas a ajudar o próximo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Marcos Silveira, aguardem o meu contato e essa semana a gente vai fazer uma live super poderosa para ajudar. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a nossa vida toda, porque uma pessoa para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Vou ficando por aqui, lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.